Oi, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Sou a tia Rosilda e tem mais uma aula hoje de português nessa segunda-feira maravilhosa, aula de português. A tia vai pedir 3 coisinhas para vocês: o livro de caligrafia, o livro de português e o livro paradidático, tá? O nome do livro é Mateus, o Porquinho, tá certo? Procure sempre um lugar bem silencioso, lápis, borracha, canetinha, lápis de cor. Tenha sempre ao lado de vocês o material didático que a gente vai precisar, que é os livros que a tia já falou, né? É o livro de português, o livro de caligrafia e o paradidático Mateus, o Porquinho. Gênero do substantivo, né? Nós aprendemos que tem um substantivo próprio, o substantivo é comum também. Agora nós vamos aprender o gênero do substantivo. Quando nós falamos em gênero do substantivo, nos referimos ao gênero masculino e ao feminino das palavras, né? Geralmente, há uma mudança de gênero do substantivo e ela é feita substituindo a letra O no final de cada palavra pela letrinha A, ou vice-versa. Eu troco o finalzinho da palavra, eu troco o O pelo A ou o A pelo O. Eu tenho aqui algumas palavrinhas no masculino e no feminino que a tia vai mostrar para vocês, certo? Papai, o masculino é papai, mas feminino, mamãe. Aluno, aluna. Pode ver que aluno, o O, a tia substituiu pelo A e ficou aluna. Boi, feminino de boi é vaca. Tio, tia. Pato, pata. Avô, avó. O avô e a avó só troca mesmo o sinal, tá certo? Primo, prima. Leão, leoa. Amigo, amiga. Moço, moça. Neto, neta. Menino, menina. Padrinho, madrinha. Autor. Quando não tiver o A, o O para substituir, autor, já é o masculino. Autora, eu acrescento o A, certo? Ladrão, ladra. Homem, mulher. Cão, cadela, é o feminino, né? Galo, galinha. Ator, atriz. Então a tia falou alguns masculinos e outros femininos, que nem sempre a gente tem que trocar só a letrinha final, né? Antes das palavras masculinas, usamos as palavrinhas, ó. Antes das palavras masculinas, nós usamos os, umas quando for no plural, né? Então, os quando for no plural. Uns quando for no plural também. Então, se eu digo assim, o menino, primeiro eu coloco o, que o O sozinho a gente leu, né? O menino. Então, se eu colocar no plural, os meninos. Pássaro. Aí a tia vai dizer no plural, uns pássaros. Então, eu vou colocar e o uns eu vou colocar quando for no plural. Eu vou colocar O e os quando for no plural, certo? Antes das palavras femininas, nós usamos as, umas. Então, o A eu vou usar quando for no singular e uma quando for no singular. Quando for no plural, eu vou usar as ou umas. Exemplo, a menina. Eu vou usar a, porque eu falei que era uma menina só, né? Quando eu disser assim, umas meninas, são várias meninas, então eu vou usar umas, por isso que tem aí umas. Quando eu disser assim, a cantora, falei que era uma cantora só, então é a cantora. Se tiver mais cantoras, eu vou dizer as cantoras, certo? Então aí eu coloquei também para vocês verem o gênero feminino e o gênero masculino, mas usando na frente o O, o A, ou uma, né?
O cantor, a cantora, o padrinho, a madrinha, o príncipe, a princesa, o carneiro, a ovelha, o bode, a cabra, o professor, a professora. Eu tenho aqui também mais para vocês verem: o amigo, a amiga, o aluno, a aluna, o gato, a gata, o velho, a velha, o moço, a moça. Então, eu coloquei o A porque era masculino. Como é que eu sei que é masculino? Pela última letrinha da palavra, se é um O ou se é um A, não é isso? Tem também aqui, ó, palavras terminadas em grama. O programa, o telegrama, o anagrama, o quilograma, nós sempre vamos colocar o O na frente, entendeu? Não pode dizer a programa. Eles terminam com a letrinha A, que a letrinha A torna a palavra feminina, mas antes das palavras que tiverem grama, nós vamos colocar O. Certo? Por isso que a tia colocou esse exemplo aí de o programa, o telegrama, o anagrama, então o quilograma. Então esses aí são o A, o O está na frente e o A está no final da palavrinha, mas nós colocamos O. Palavrinhas terminadas em ema e oma, também nós colocamos o O na frente, o artigo O na frente. O sistema, o poema, não é a poema, é o poema, o cinema, o idioma, o sintoma, o coma, certo? Então, terminou com ema, nós colocamos o artigo O também. Nós colocamos o idioma, é uma palavra que no final termina com A, mas que ela é acompanhada sempre do O, certo? As palavras terminadas em ista mudam apenas o artista, mas o artigo. Tipo assim, ó, o dentista, né? Mas se o meu dentista é um homem, aí eu digo o dentista. Mas a palavra, ela continua feminina. O que muda é o artigo. O artigo é que vai fazer ela sendo masculina ou ela sendo feminina. Como? O dentista. Então, eu tenho uma dentista. Para eu saber se é homem ou se é uma mulher, né? Eu vou colocar, se for mulher, eu vou colocar a dentista. Eu sei que é uma mulher. O dentista, o nome continua, porque terminou em ista. Então, toda palavra que terminar em ista, só muda o artigo. O artista, a artista. Então, quando eu digo o artista, o tista continua. Mas, ó, o artista, eu estou dizendo que é um homem, um masculino. Quando eu disser a artista, é uma pessoa feminina, certo? O maquinista, a maquinista. Então, aqui agora nós chegamos em quê? Nós chegamos no caligrafia, né? Que são as palavrinhas com Z. Z-A, ZA. Z-A, ZA. Palavrinha moleza. O final da palavrinha moleza, a sílaba é com ZA. Moleza, moleza. Z mais Zé. Z mais Zé. Então ficou zebra. As palavrinhas zebra, ela inicia com a sílaba Zé. Então, zebra. Eu tenho também Z mais I. Z mais I, Z. Zíper, zíper. Palavrinha zíper, ela inicia com o Z, com a sílaba zi. Zó, Z-O, zó. Z mais O, zó. Z mais O, zó. Guizo, guizó. No final da palavrinha guizo, a sílaba é zó, zó.
Eu tenho zu, Z mais U, zu, Z mais U, zu, zoada. A palavrinha zoada inicia com a sílaba zu. Então também tem aqui, ó, a leitura para vocês fazerem do livro paradidático Mateus o Porquinho. Nós vamos ler aqui, vocês vão ler, a gente vai ler também na aula Zoom. Então, para vocês pegarem já, porque hoje a gente já vai fazer a leitura dele, né, na aula Zoom. Então, vocês vão pegar o livrinho e nós vamos fazer a atividade juntos na aula Zoom, tá certo? Quem puder ir respondendo já vai respondendo, vocês só fazem mesmo colocar o correto lá e a gente corrige hoje. Mas a gente vai fazer a leitura junto com vocês na aula Zoom. Mas não esqueçam, quem quiser já vai lendo também. Realizar a leitura do livro paradidático hoje, tá bom? Tem aqui, ó, passe as palavras para o feminino. Amigo, menino, cachorro, gato e boneco. Lembrando que quando for para copiar, pede para a mamãe, diz assim, ó, mamãe, me dá o lápis, me dá o caderno que eu mesmo copio. Sabe por quê? Porque vocês vão estar trabalhando a letrinha de vocês, certo? Se a mamãe copiar, não adianta muito, né? Então, vocês que têm que copiar a atividade de vocês, até mesmo para vocês desenvolverem melhor a letrinha, tá bom? Não entendi? Volta lá o vídeo aqui no canal, fala assim, não entendi, mamãe, vamos voltar, vamos assistir juntos, pode rever várias vezes no dia, pode rever manhã, tarde e noite, a hora que vocês quiserem, tá bom? Isso é www.escolapequenoespassos.com.br, aí você já vai rever tudo, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, até mais tarde.